Nós quero ler um texto da Bíblia Sagrada. Ele se encontra no livro dos Juízes. O capítulo é o 6. O versículo é o 11 e o 12. Apenas 2 versículos. O texto é longo, mas vamos ler apenas 2 versículos. A epígrafe, ou título, como queira falar, que é a mesma coisa, é assim: o anjo fala com Gideão. Vamos ler? Diz assim: o 6 e o 11 diz: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Biasritas. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar dos medianitas. Então, nos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Eu não quero me deter aqui na questão dos 300, dos 32 mil, que combina com os 300, não. Eu quero me deter aqui. É que o Senhor trabalha com o que você tem. A Bíblia mostra que os midianitas, que são filhos de Midian, os filhos de Abraão, do segundo casal de Abraão, eles escravizavam Israel. Então o trigo, às vezes, estava na hora de colher, eles botavam fogo. Os filhos de Israel malhavam o trigo, eles surrupiavam, tomavam o trigo de Israel. Então era um sofrimento muito grande. Então Gideão, um homem estrategista, um jovem que tem uma inteligência maravilhosa. Que pena que no final da vida ele não soube usar. E ele resolveu parte do problema. Ele pegou o trigo, em vez de levar para o malhador, lá onde malhava o trigo, ele levou o trigo para o lagar, o lugar de pisar vinho. Pisar uva, fazer o vinho. E então, o que era que esperava os midianitas? Eles esperavam que eles fossem para um lugar lá. E lá eles esperavam. Gideão não. Gideão, Deus deu a ele uma visão extraordinária. E ele pegou o trigo e foi malhar o trigo no lagar. E o Senhor gostou daquela ideia. E foi visitá-lo. E o anjo diz no capítulo 12, então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. E por que muitas vezes nós só vemos pessoas reclamando da vida, seguindo piamente um processo litúrgico, sem se preocupar com o verdadeiro objetivo, que talvez seja o trigo na área espiritual. Gideão quebrou esse protocolo. Se eu não posso malhar meu trigo no malhador, pois os medianitas vão nos saquear, por que não pegar o meu trigo e malhar esse trigo no lagar, lugar de pisar uva, fazer meu vinho? Certo é que a ideia de Gideão foi tão louvável que o Senhor resolveu fazer uma visita pessoalmente a Gideão. Talvez você esteja fazendo alguma coisa que não esteja nos padrões que se esperavam. Esteja quebrando algumas regras, alguns tabus, mas as pessoas não entendem.
Talvez seja isso. Se não dá para você conseguir o seu objetivo seguindo os padrões litúrgicos, por que não alcançar seu objetivo da maneira que dá para alcançar? O verdadeiro objetivo de Gedeão era o trigo. Então, o lagar ou malhador pouco importava para Gedeão. Gedeão estava querendo apenas salvar o trigo. Talvez seja para você essa palavra nesta noite. Eu não sei o que você está querendo salvar. Eu lembro-me do testemunho do cantor Lázaro, que disse que aceitou o evangelho e continuou fumando. E um dia ele chegou para o pastor da igreja e disse: pastor, eu vou me afastar um dia, cor da natureza, pois eu não me libertei ainda, eu estou fumando. E o pastor disse: não, Lázaro, continue vindo. E ele falou: pastor, desse jeito vai pegar mal para a igreja, pastor, vai pegar mal, o senhor vai ficar mal. E ele disse: Lázaro, por uma alma eu arrisco o meu ministério. Por uma alma, o pastor de Lázaro disse a ele: por uma alma, Lázaro, eu arrisco o meu ministério. Isso daí é que é malhar trigo no lagar. E precisamos disso. Homens e mulheres de Deus que estejam preocupados com o resultado e não com a metodologia para alcançá-los, que quebra os tabus, que suja o sapato, que desce aos campos e valada, que fala a língua do povo, uma língua que o povo pode entender e compreender. Desce dos pedestrais, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então faça como Gideão, não importa. O que importa mesmo é o seu objetivo.